Beleza? Bom, boa noite, hoje eu ia falar boa tarde. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Vamos às nossas orientações antes de apresentar o palestrante. Bom, falando em palestra, já vamos anunciar as palestras de abril, né? Dia 28 de abril, terça-feira, às 20h15, Estilo de Personalidades, com Fabiana Moraes. E dia 29 de abril, quarta-feira, às 14 horas, O Sono e os Sonhos para o Espiritismo, com Cássio Branco de Araújo. Esse mês nós não teremos evento, né? Mas na verdade o maior evento vai ser domingo agora, que é domingo de Páscoa, onde nós podemos refletir um pouquinho sobre realmente a ressurreição depois da tragédia, né? Então é sempre bom a gente lembrar da Páscoa como renascimento. Estamos na nossa campanha dos quadradinhos de lã. Quem puder colaborar com o material, mão de obra, são feitos os quadradinhos que depois são unidos formando uma manta. E aí nós doamos para as casas que trabalham com o gestante bebê aqui da região. Continuando, aceitamos doações também de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas, novos e seminovos. Então quem puder colaborar, só fazer as doações. Também, claro, como toda casa espírita, também aceitamos doações em dinheiro, né? Lógico, porque senão a casa não se mantém. E associando-se também ao SEAC, as mensalidades nós fizemos um pequeno reajuste, agora é a partir de R$30, então quem puder colaborar para a manutenção da casa é sempre bom. Estamos também arrecadando tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. E quem desejar também fazer um atendimento fraterno, só chega uns 30 minutinhos antes do início das reuniões. Tem sempre um trabalhador que possa conversar com vocês. E quem também desejar falar à distância, é só mandar uma mensagem para nós através do e-mail, do Facebook, e um dos trabalhadores entrará em contato. Temos a nossa biblioteca ali com livros seminovos para venda e biblioteca também circulante. Temos a nossa cantina. Hoje é bolo do quê, Cor? Hoje é pudim de pão. Nossa Senhora. Vocês não sabem como é ruim chegar em casa com cheiro de pão, que você vai pegar lá e falar assim, não pode. E todas as palestras e evangelhos que são feitos aqui na casa estão lá no @SEACLapa do nosso YouTube. Então entrem lá, se possível, se conecte com a gente, e todo dia vai ter uma mensagem. Todo dia não, né? Alguns dias da semana tem sempre uma mensagem interessante. Eu só disso faz bastante, vai correr pelo Instagram, toda sexta, né? Toda sexta-feira à noite. Bom, vamos então começando os nossos trabalhos, antes de apresentar o palestrante da noite. Vamos sempre, como sempre, agradecendo pela oportunidade, agradecendo por estarmos reunidos no dia de hoje para estudar um pouquinho mais os ensinamentos que nos foram ensinados há muito tempo, há mais de 2000 anos, e nós ainda com dificuldade de entender. Pedimos aos Espíritos de luz presentes que nos acompanhem em mais essa jornada e que ao sair daqui, as palavras que aqui serão ditas possam fazer parte do nosso dia a dia, possam fazer parte das nossas ações e dos nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje temos o prazer, a alegria e eu agradecer mais uma vez pelo seu Adilson Ferreira, pelo Adilson Ferreira, por estar mais uma vez conosco, e hoje ele vai falar sobre a família e o Espiritismo. Adilson, obrigado mais uma vez, fique à vontade, sinta-se em casa. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão, companheiro, esteja conosco, não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. Nós vamos falar sobre família e espiritismo. Fundamental o cuidado que precisamos ter, a humanidade de um modo geral, com relação à família. Família é a base de tudo. Tudo começa na família. Queremos paz no mundo através de decreto? Não. Decreto é temporário. Daqui a pouco assinaram o decreto, o outro já não obedece, joga a bomba de novo. A paz começa dentro do coração de cada um. Senão não existe paz. Mas no coração dessas crianças que estão aí reencarnando, como que vai chegar neles se a família não atuar de forma correta? Se não for uma família bem estruturada, uma família que verifica e faz
exatamente de conformidade com aquilo que o Mestre nos ensinou. E nós estamos passando por um momento extremamente importante aqui na caminhada humana. Nós estamos entrando num mundo de regeneração. Isso é fundamental, que a gente preste atenção, porque não acontece por acaso. A regeneração é uma construção de cada um. E se não participarmos da melhor forma, a regeneração vai ficar aí, né, passeando de bicicleta ergométrica, né? Pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. Se nós dermos a velocidade através de um bom ensinamento aos nossos filhos, um bom exemplo para as famílias, aí as coisas deslancham e deslancham mesmo, né? Então, nós precisamos resgatar a família. Todos nós sabemos que a família está passando por momentos extremamente complicados na nossa sociedade, né? Precisamos auxiliar, porque é a família que conduz os espíritos que reencarnam. Se não tivermos esse cuidado, eles vêm aqui e vão receber o quê? Né? Responsabilidade nossa, cuidar disso. Emmanuel, no livro O Consolador, ele já nos deixou uma informação preciosa sobre a família. E ele diz assim, é no Consolador, questão 111. Ele diz assim: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual é a melhor escola? E a resposta dele é: a melhor escola ainda é o lar. É o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, as escolas do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Só a família. É por essa razão que a universidade poderá fazê-lo cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na grandiosa tarefa da cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça. Olha, ele usou isso aqui, já faz tanto tempo, que o lar se refaça. Por quê? Porque muitos já se desfizeram, né? Que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos, para a nova era da humanidade. E aí, aqui acabou sendo copiado uma frase aqui, atribuída a José Saramago, o escritor português, né? Ele diz assim: filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou ser mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. E aí ele complementa: perder? Como perder? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Então, o filho que nos é emprestado é como eu pegar o carro que alguém me emprestou. O meu, eu posso andar da forma que eu quiser, né? Exagerar, cair em buraco, quem vai pagar o conserto sou eu. Agora, se eu pegar o carro emprestado do Caio, meu Deus, eu tenho que cuidar muito bem. Não é meu, é dele, né? Já me deu a oportunidade de utilizar o carro dele e agora vou devolver estragado. Deus é assim conosco com relação aos nossos filhos, né? Nos emprestou. Não é nosso. E se não é nosso, é dele, tem que ser cuidado de uma forma muito boa, né? Com muito capricho. Então, Jesus nos deixou há 2000 anos o roteiro para a melhor condução da família. Tudo aquilo que ele nos deixou há 2000 anos nos orienta,
né, para conduzir da melhor forma a família, para que encaminhemos os nossos filhos pelo melhor caminho. Isso é necessário. Então vamos lembrar que a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ali diz, ele deixou o roteiro. Logo no início, na introdução, diz que o Evangelho contempla 5 pontos. Os atos comuns, aquilo que aconteceu no dia a dia, e estava lá em Belém, e Belém foi para o Egito, os acontecimentos do dia a dia. Segundo, narra os milagres, que nós sabemos como que é o milagre, né? Terceiro, fala das predições, aquilo que Jesus antecipou, né, que aconteceria. Quarto, ele fala das palavras que foram utilizadas pelas religiões para fixar seus dogmas. E quinto, aí é outra história, é o ensinamento moral. Os 4 primeiros pontos podem ter interpretações diversas pelas religiões. Um interpreta de uma forma, outro de outra. Agora, ensinamento moral, não. Todos eles são de conformidade, concordes, todas as religiões. Quando Jesus diz, é preciso ser humilde, não tem nenhuma religião que vai dizer, é preciso ser humilde, mas não precisa ser tanto. É preciso perdoar. Aí um fala assim, me desculpem, deve ter aqui, né? Mas perdoar a sogra também? A sogra também, cunhado, todo mundo, né? Não tem distinção. Então o ensinamento moral é aquilo que realmente a gente tem que buscar, tem que analisar, tem que estudar o que Jesus nos deixou. Muitos leem trechinhos dos evangelhos. Eu conheço. Que bom. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 38. Diz assim, 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 assim. Mas será que ele entendeu? Será que ele colocou dentro de si, né, o que significa aquilo? Será que ele trabalhou com aquela orientação, trazendo para os dias de hoje? Poucos fazem isso. Poucos. Muito poucos. Então nós vamos ver que vem Jesus e fala do amor ao próximo. Amar indistintamente. Amar o próximo, seja quem for o próximo, né? É fundamental para a vida. Ele fala do amor e boa convivência para a felicidade humana. Se não tiver uma boa convivência entre os humanos, não existe felicidade. A paz é feita por decretos, porque não está dentro das pessoas, né? E o decreto se rompe em qualquer momento. Antes de Jesus, os princípios da ética eram graves. A lei era grave, né? Dentro do judaísmo. Moisés deixou lá, né? Recebeu os 10 mandamentos e também deixou as suas próprias leis, as leis mosaicas. Mas ela visava punição, vingança, não visava recuperação. Faltava naquela lei o principal, que era o amor. Então era dura demais, né? Exigia demais, punia demais. Tinha episódios onde se matava a pessoa que cometia um equívoco. Por exemplo, vamos ver que se existisse isso nos dias de hoje, como é que seria? Aquele filho rebelde, naquela época, o filho rebelde, o pai pegava o filho, o menininho rebelde, o jovenzinho, levava aos anciãos da aldeia e ali era decretado a morte até, a morte por apedrejamento. E a primeira pedra cabia ao próprio pai, arremessar. Imagine se fosse hoje, ainda bem que não existe filhos rebeldes. Não tem. Pedra tem muito, mas não tem filho rebelde, então fica meio complicado, né? Então, não era exatamente educar, corrigir, não era isso, não. Era medo. Implantava o medo. Tinha que cumprir em razão do medo. Nada além disso, né? E Jesus vem e aquele negócio de lei de talião acabou, né? Ele vem trazer o amor.
o amor, né? Então, o infrator, ele precisava ser ajudado. Por isso que ele vem falar de perdoar, de amar o próximo, né? E a ética cristã, a ética do Cristo, nos traz tantos ensinamentos, mas sempre pautado pelo amor. Quando ele diz, não vim destruir a lei, vim dar sentido, ele não revogou a lei, mas ele deu sentido através do amor, que faltava o amor. Então tem que obedecer o pai? Tem, mas por amor, né? Pela gratidão para com o pai, e vice-versa, o pai, os pais, com relação aos próprios filhos, né? Então, a conduta pautada pelo amor, nós vamos ver caridade, serviço ao próximo, fazer o que é que gostaríamos para ele, o que é que gostaríamos que ele fizesse para mim. Aí é tão fácil entender esse ensinamento. O que eu devo fazer para o outro? Bom, eu sei o que o outro, eu gostaria que o outro fizesse para mim, né? Um discípulo, se não me engano, foi Tadeu, que perguntou a Jesus, né? Como eu vou acertar o que eu preciso fazer com relação ao próximo? E Jesus falou, mas é simples, Tadeu. É simples. O que você gostaria que ele te fizesse? Mestre, é só fazer para ele antes. Se você faz antes para ele, ele vai saber fazer isso para você. É a educação através do amor, né? Fundamental. Perdoar. Olha o ensinamento do mestre. Perdoar. Quantas vezes, Pedro perguntou, né? Quantas vezes devo perdoar? Dentro do judaísmo, dizem que normalmente se aceitava ou se entendia que o perdão seria, se não me engano, coisa de 3 vezes. Quantas vezes devo perdoar? 3 vezes. Mas aí Pedro, num sinal de boa vontade para com o mestre, falou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes. O mestre falou, não, 70 vezes 7 vezes. Mas a humanidade hoje não perdoa uma vez. Uma vez. É simples a gente entender que falta realmente o perdão. 70 vezes, 7 vezes. E a gente, quando está decidido a perdoar, a gente ainda escolhe quem a gente quer perdoar. A humanidade, até hoje, 2000 anos depois, perdoou Judas? Não. Não perdoou Judas. Só vê sábado que vem agora, só de aleluia, né? Vai ser malhado. Vai ser malhado de novo. E tem explicações. Uma explicação tão lógica sobre a caminhada de Judas. Errou, sem sombra de dúvida. Mas não é aquele monstro. Eu, talvez, estando lá, fizesse pior. Provavelmente fazia até pior. Só que ele foi o bode expiatório, aquele que pagou a conta, né? Então, tudo isso temos que ensinar para os nossos filhos. Eles têm que crescer, nasceram na nossa casa, têm que crescer, não só compreendendo isso que vamos ensinando, mas percebendo que todos nós praticamos, que é o mais importante, né? Praticamos isso. Quando falamos de Jesus, tentar colocar no coração do nosso filho um entendimento que ele não está ali com Jesus escancarado à sua frente. Ele precisa estudar muito, trazer esse Jesus para o seu dia a dia, na escolinha com seus colegas, né? Desde a tenra idade, ele falando de Jesus. E aí ele vai crescer. E a partir de Jesus, nós começamos a perceber que o amor ganha um espaço tão bonito nessa caminhada, né? Tão bonito. Vamos lembrar logo após a partida de Jesus, por exemplo, a casa do caminho, os discípulos trabalhando, eles que sofreram para entender, mesmo vivendo ao lado de Jesus por 3 anos, tiveram muita dificuldade para aplicar de imediato o ensinamento do mestre. Vacilaram. Alguém se recorda
de Pedro, negando 3 vezes. Né? Com um detalhe, Jesus havia vivido dentro da casa de Pedro por 2 anos e 3 meses. E aí perguntam para Pedro, quando ele está lá no palácio de Caifás, para ser julgado e depois morto: você conhece esse aí? Nunca vi. Nunca vi. Fraqueza humana de Pedro, né? Entretanto, a partir do momento em que Jesus reaparece a Pedro e aos outros discípulos por 40 dias, Pedro tem a grande alegria de poder recuperar os 3 não que ele havia dito, com 3 sims nas aparições de Jesus. Lá no Mar da Galileia, quando Jesus aparece, eles estão, os discípulos, na barcaça, pescando e aguardando, porque Jesus ficou de aparecer 40 dias. E de repente Jesus está às margens do mar e Pedro vai lá, abraço, e vai lá nadando, chega lá, e Jesus começa a conversar. E aí Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, dê pasto, dê alimentação, dê comida. Daqui a pouco Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Aí a resposta mais bonita que Pedro deu, né? Sim, mestre, tu sabes tudo. E como sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu não tenho como provar, mas você sabe, Jesus, né? Então, depois de 3 nãos, ele teve a grande oportunidade de dizer 3 sims, passando a borracha naquilo que ele havia feito, né? Então, ele se levanta em razão disso. Nós vamos ver, por exemplo, os discípulos partindo para a divulgação da Boa Nova, né? Os nossos filhos precisam divulgar também, ensinarmos eles para que eles também divulguem a Boa Nova, sem, obviamente, até entenderem o que é isso, mas distribuir a Boa Nova através dos seus exemplos. Na escola, é tão fácil ser honesto na escola. Não ser aquele filho que de repente a gente vai olhar a malinha dele quando chega da escola e lá dentro tem um compasso que não é dele. E aí, como é que fica? Ele tem que ser orientado a não cometer esse tipo de deslize e ainda ensinar os coleguinhas. Ser um bom cristão, mesmo sem se taxar, né, como cristão, mas agindo como cristão. Isso é fundamental. Nós vamos ver Paulo de Tarso distribuindo a mensagem do Mestre, né? Paulo de Tarso, que não conviveu com Jesus em vida, mas encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco. E foi tão tocado por Jesus que ele não vacilou. Mestre, o que queres que eu faça? Não perguntou: olha, o que queres que eu faça, mas por favor, de segunda a sexta. Sábado e domingo, não. Né? Não regateou, não. Abriu mão de tudo e foi batalhar, foi seguir. Tanto que Paulo de Tarso vem dizer: tudo me é lícito fazer. Quer dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Eu tenho que saber escolher o que eu vou fazer. Ele dá um exemplo muito bonito, dizendo que ele está crucificado com Jesus. Tal a sintonia que ele tinha com ele. Nossos filhos precisam ter essa sintonia, né? E nós devemos ensinar, e eles aprendem. Outra coisa que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, né? Olha a confiança, a determinação dele. Mas a humanidade não compreendeu. Pouquíssimos compreenderam. A humanidade não compreendeu e, em razão disso, poucos mudaram o seu comportamento. E isso persiste até os dias de hoje, né? Muitos com um rótulo de cristãos, mas será que são realmente cristãos?
Nós presenciamos pregações bonitas, mas às vezes estão vazias de sentimento. E Jesus é sentimento, é amor, né? Então temos que explicar ao nosso filho, mas com amor, com tudo aquilo que a gente sente, né? E é por isso que nós percebemos seguidores, às vezes, sem grande interesse. Segue, às vezes, até como uma oportunidade de alguma coisa, né? Então, como que essas pessoas vão orientar suas famílias? Como que seus filhos perceberão no pai e na mãe a sinceridade quando eles falam de amor, de perdão, de caridade? Fica difícil, né? Então, os filhos, muitos, estão sendo cuidados pelas famílias quase que exclusivamente do ponto de vista material. Moral, fica um pouquinho esquecido. Meu filho vai ser engenheiro. Mas você perguntou para ele se ele tem vocação, se ele quer ser engenheiro? Mas é meu filho? Bom, tudo bem, mas ele é um ser à parte, né? Uma individualidade à parte. Então, muitas vezes, exigimos deles na parte material. Na parte moral, ele aprende. Ele vai aprender com o tempo, né? Então, nós temos que pensar muito, porque Jesus espera de cada um de nós o melhor. E cada um de nós está incluído os nossos filhos. Eu vou lembrar aqui de um trecho, também Emmanuel, que vamos ver o que acontece em vários segmentos religiosos, vários templos, várias igrejas, vários centros espíritas também, tá? Não está imune a esse tipo de coisa, não. Jesus, quando andava ali na Galileia, junto ao mar da Galileia, no começo, quando ele começa a convidar os seus discípulos, os discípulos não entenderam Jesus, tanto que passaram 3 anos sem entender bem Jesus, foram aprender mais no final. Então, eles estavam ali, seguiam Jesus, em razão da beleza de Jesus, né, o magnetismo, a influência que Jesus exercia. Imaginou estar ao lado de Jesus? É uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? Então, eles, ali, nos primeiros dias, Jesus andando ali pela praia, ensinando, e eles, que vieram a ser discípulos, o acompanhavam. E, num determinado momento, Jesus andando, e eles seguindo, mas seguindo sem saber exatamente o porquê, Jesus se vira e pergunta, faz uma perguntinha que cabe a todos nós, a humanidade inteira, né? A humanidade cristã inteira. Uma perguntinha simples, 2 palavrinhas. Que buscais? Isso é pesado. Nós estamos dentro de uma casa espírita. Outros estão dentro de um templo evangélico. Outros estão dentro de uma igreja católica. E que buscais? Depois cada um pergunta para si mesmo à noite, na frente do espelho, quando for dormir. Reflita sobre isso. E aí, Emmanuel coloca assim: a vida em si é conjunto divino de experiências. A nossa vida é um somatório de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Por isso que nós falamos, não podemos perder a oportunidade de aprender, de buscar, de vasculhar, de raciocinar. A aquisição de valores religiosos, não em termos de religião, tá? Jesus nem deixou religião nenhuma. Então, a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante. Os valores para a alma. Em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Por isso que é importante, né? Os homens, contudo, estendem a esse departamento, que é a busca dos valores religiosos, dos valores para a alma, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoístas. Mesmo falando de religião, nós estamos muitos, né, barganhando com Deus.
vem aqui, participe desse evento, dessa reunião. Deus vai te remunerar. Deus vai te recompensar. Nós colocamos sempre alguma coisa que é o nosso dia a dia para as coisas que nós não deveríamos cobrar nada, né? Os homens, contudo, estendem a esse departamento esse jogo inferior de interesses egoísticos. Os templos de pedra, continuou Emmanuel, estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Né? Promessa, faz isso para mim que eu vou, né, acertar na loteria que um pouquinho, eu estou de olho naquilo que eu vou ficar, não naquilo que eu vou dar. Né? Então, a gente leva a isso, se bobear, leva a isso. É isso que nós precisamos cuidar aqui dentro. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Quando a gente fala, por exemplo, de uma casa espírita. Eu venho aqui, porque em casa, nossa, eu tenho lá problemas, eu tenho lá uma aparição, eu tenho lá um barulho. Nossa, eu vim aqui para me ajudarem. Tem até uma historinha, não lembro de quem é, que ele fala isso. A pessoa veio pedindo socorro na casa espírita, porque algo a incomodava dentro de casa. Né? Era um espírito que estava lá. E o atendente dizia, isso é mediunidade, minha filha. Mediunidade. Ah, mas como que eu faço isso? Mediunidade. Ah, mas eu vejo isso, sinto aquilo, não sei o quê. O que é isso? Mediunidade. E como que eu faço para eliminar isso, para resolver? É simples. Toda segunda-feira nós temos um curso. Você está convidado, convidada, vem aqui, vem aprender aqui conosco. Eu falo, olha, eu tenho um compromisso, semana que vem eu fico, tá bom? E o atendente está esperando até hoje. Por quê? Porque ela esperava resolver o problema de uma maneira mais fácil. Terceirizado. Alguém resolveria por mim, né? Então, esquecem-se, porque não está a fim de sacrificar. Né? Sacrificar é dar de si na busca de alguma coisa melhor. Então, Emmanuel diz assim, esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Ele viveu, ele não só falou, aliás, mais do que falou, ele foi exemplo. Né? De tudo que ele falava, ele já era um exemplo. Ah, Jesus veio e trouxe o amor. Não, ele já era o amor. Ele já era o amor. Continua Emmanuel dizendo que a cruz do Calvário é símbolo vivo, né, desse sacrifício, a cruz do Calvário. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Ah, mas eu não quero seguir? Eu quero que alguém faça por mim? Não, eu tenho que fazer. Ajuda-te, o céu te ajudará. Está aí no Evangelho. Né? Continua Emmanuel. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, né? Que é Jesus nos dias de hoje, nas situações com as quais nos defrontamos nos dias de hoje, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Aí, né? Às vezes falo de Jesus, mas não estou seguindo. Meu filho, não orientei, ele será alguém que passará suas dificuldades, se ele não partir por iniciativa própria em busca disso tudo. E aí, Emmanuel termina assim: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral, na entrada, na porta, de todos os templos religiosos, todos, aqui também, perguntando com interesse àqueles que entram: que buscais? O que a gente veio buscar? Né? Então isso é fundamental, né? Que a gente aprenda, entenda, passe para os nossos filhos. Eles aprendam isso. Então Jesus que veio e nos falou de um Deus Pai, né? Veio falar de amor, de caridade, de fraternidade. Ele que foi o maior sábio
que passou pela terra, não tem ninguém igual, um mestre, um poeta, um contador de causos, né? As parábolas que ele deixava. Jesus ensinava até nas curas. A cura que acontecia sempre tinha um ensinamento e a gente não para raciocinar. Por exemplo, temos quantos minutos ainda? Mais 10. Então, por exemplo, aquele cego que morava dentro de uma aldeia e que levam o cego até fora da aldeia e Jesus passaria por ali, Jesus cura e ele diz assim, Jesus, olha, quando voltares para sua casa, não entre na aldeia. Como que não vai entrar na aldeia? A casa era dentro da aldeia. Quando voltares para tua casa, não entre na aldeia. Ou, quando você voltar para sua casa, não se feche. A aldeia como algo que isola, que você se fecha para o mundo, que fica só na mesmice, que não sai daquilo, né, que para você é verdade e não busca outras verdades. Então, Jesus foi o estrategista do bem, nos orientou a buscar a perfeição, fazer o que eu faço e ainda mais. Eu vou fazer uma perguntinha. Tem alguém perfeito aqui? Ninguém? O SEAC é fraquinho. Não tem ninguém perfeito? Eu sou. Que arrogância, né? Não, mas eu vou explicar. Vocês vão ver que vocês são também. Tá? Ontem, hoje é terça, né? Assistiram a novela, ficaram encantados com o capítulo. Nossa, o capítulo de amanhã vai ser formidável. Não, amanhã não vou. Amanhã eu tenho certo. Os amigos me chamaram para ir lá no bar tomar uma cervejinha. Não, amanhã não, amanhã é certo. Olha, sabe, aquela pessoa que eu que tive um caso, uma briga, o senhor se indispôs com ele, e aí, ontem, olha, tem um SEAC amanhã, nossa, eu vou lá, ele vai estar também, eu quero ir lá e pedir perdão para ele. Hoje, vocês estão aqui, abriram mão do capítulo de novela? Abriram. Abriu mão da cervejinha? Abriu. Pediu perdão para ele? Pediu. Quando chegarem em casa, vocês, olharem lá no espelho, vocês vão dizer o que para vocês? Hoje eu fui perfeito. Perfeito. Porque a perfeição não é um ponto de chegada. A perfeição é uma caminhada. A cada instante que eu estou melhor do que no instante anterior, no dia anterior, no ano anterior, no mês anterior, eu estou sendo perfeito, dentro daquilo que eu posso fazer, com as minhas limitações. Mas aí, ele se lembrou, foi embora para casa, que ele também ofendeu ele. Vai ficar desesperado para na semana que vem vir e pedir perdão para ele. E aí, quando chegar a semana que vem, pediu perdão, ele chega em casa e diz: fui perfeito. A perfeição não é um ponto de chegada. A perfeição é a caminhada. Né? Senão a gente nunca vai ser perfeito. Porque nunca existirá para nós um ponto de chegada. Então, quando nós orientamos os nossos filhos, nós temos que trazer uma corridinha aqui para a gente não invadir. Quando a gente ensina os filhos gravam. E aquela semente fica, não sai, porque a gente vai cuidando, né? E está aí a doutrina espírita, que esse Consolador maravilhoso que Jesus prometeu, que está aí nos trazendo cada vez mais ensinamentos novos, através das psicografias, dos livros. Chico deixou tantos, né? E aí é complemento do Evangelho de Jesus. Tudo isso é complemento do Evangelho dele. Então, quando nós vamos aprendendo isso tudo e vamos passando para as crianças,
desde o comecinho, né, pequenininha, ela vai assimilando e vai se interessando por isso. E aí eu vou relatar um episódio que aconteceu com 2 netos meus, os mais velhos, é um casal de gêmeos, os mais velhos, Aline e Tiago. Desde o comecinho, a mãe, minha filha, ela ensinava os 2. Iam dormir, ela contava uma historinha. Né? Pegava um livro, né, que traz mensagens para as crianças, tudo direitinho. Toda noite ela ia contando uma historinha. Né? E eles foram assimilando, mesmo que a gente não, entre aspas, percebesse. Mas estava lá dentro. Né? A sementinha estava lá plantada. E, além de ensinar, no final da explicação, ele se reunia ali na hora de dormir. Ela pegava os 2 sentadinhos lá, explicava. E aí, ela fazia, além da leitura, do debate, da explicação, fazia um teatrinho com os 2. Toquinho. Fazia um teatrinho. Hoje, nós vamos fazer uma cura de Jesus. Quem vai ser Jesus? E aí a Aline, Toquinho, eu sou Jesus, mãe. O Tiago, então eu sou doente, mãe. E aí ela ficava encaminhando os 2 dentro do teatrinho. E aí vinha o Tiago, que era o doente. Chegava Jesus, que era a Aline. Jesus, me cura, por favor. Ah, vou te curar sim, doente, vou te curar. Senta aqui, eu vou te curar já. Aí a minha filha falou, Jesus, hoje é sábado. Dentro do judaísmo não poderia. Jesus foi muito criticado por conta de curar no sábado. Jesus, que era lindo, hoje é sábado. Ih, hoje é sábado. Virou para o irmãozinho e falou, faz o seguinte, volta na segunda-feira. Mas iam aprendendo. E ela ia explicando, né? Evangelho segundo o Espiritismo, os livrinhos próprios para as crianças. É fundamental. Fundamental. No momento em que nós vemos as crianças, não estou nem falando em jovens, estou falando de crianças mesmo, 7 anos, 8 anos, cometendo absurdos, drogadas, levando drogas, roubando, matando, crianças pequenas matando. Será que ela teve família? Não teve família. Se é uma família que está atenta, preocupada, orientando, qualquer desviozinho, ela para na hora e, né, dá aquela cutucada. Nós temos um programa na Rádio Boa Nova, já há muitos anos, era eu e a Paula Zampi. O programa se chama Entre Amigos. Hoje vai ao ar todas as segundas-feiras, às 14 horas, às 2 horas. Quando a Paula partiu, e esse mês agora de abril, completam 2 anos da partida da Paula, nós começamos a reprise daquele programa anterior, porque eu tinha que me organizar. Eu fiquei sozinho, né? Então não podia ser Entre Amigos, eu sozinho. Aí fica meio estranho, né? E aconteceram reprises de alguns programas, mas não ficou bom por quê? Porque o programa, no início, ele falava de datas comemorativas daquela semana do programa. E no decorrer do programa, eu e a Paula vimos comentando os acontecimentos, os personagens que estavam ali, né? Pessoas conhecidas da doutrina, tudo. E aí eu tinha que mudar. Bom, eu vou mudar o formato do programa. E vou ter que chamar alguém para ficar comigo. Aí eu mudei o formato do programa e convidei a minha filha,
a mãe de Jesus e do doente. E ela está comigo já há um ano e pouco, né? E ela estava contando, a gente é um bate-papo, o programa, né? É muito gostoso. E aí a gente estava falando alguma coisa a respeito da família, e ela contou um episódio, contou como se não fosse com ela, uma amiga que teria. Na verdade foi com ela e comigo, né? Mas no programa a gente não menciona. Ó, uma amiga me contou, tá, perfeito. Então, um episódio, a Priscila, que é a mãe, ela tinha uns 9 anos, 10 anos, e ela participava de uma escola de balé, pequenininha, e era mês de junho, julho, tinha uma quermesse na igreja que ficava na frente da escolinha que ela frequentava. E a professora da escolinha convidou as alunas para participarem da venda. Ela lembra que acho que era correio elegante, que a pessoa paga, aí ela vai lá, pega a música, uma coisa assim, né? E dá o dinheirinho. E ela, Toquinho, recebia o dinheiro, e a amiguinha dela, que estava do lado, também recebia o dinheiro. Quando chegaram na porta da escolinha, tinha que devolver o dinheiro para a professora. Aí a coleguinha pegou o dinheiro e falou: olha, nós trabalhamos, né? Já dá para entender o que vai acontecer. Bem assim, né? Bem assim. Nós trabalhamos. Qual o mal de eu ficar com uma notinha e pôs no bolso? A minha filha, na inocência dela, pegou, pôs no bolso e foi para casa. Olha a importância do que se ensinou ao longo do tempo. Eu não estava lá vendo ela fazer isso. Então, aquilo que ficou no coração dela ao longo do tempo. Ela chegou em casa, está errado o que eu fiz. Não devia ter feito. Pai, eu fiz isso assim, sabe? Que beleza que você comentou comigo. Vamos até a escolinha? Peguei ela pelo braço, levei até a escolinha, chamei a professora e falei para ela: olha, minha filha precisa conversar com você. Aí ela explicou: olha, eu fiz isso, está errado, não podia ter feito, me perdoe. Não de nada, me perdoe, não podia ter feito isso. É o ensinamento que estava desde o início. E aí ela contou para mim uma coisa que eu não sabia. Ela falou: pai, além de eu ter corrigido o que eu fiz de errado, a coisa mais importante eu percebi que aconteceu. Você, pai, continuou me tratando rigorosamente igual. Sem nenhuma desconfiança, sem nenhuma modificação. Eu continuei sendo a mesma filha e você continuou sendo o mesmo pai. É isso que a gente vai passando desde o início, né? E se não passarmos? O que pode acontecer com essas crianças? Nós somos responsáveis por aquilo que vier a acontecer com elas, se nós formos culpados por termos deixado as coisas correrem e não termos dado o cuidado que precisava ser dado. Então, família e o Espiritismo, que nos prepara para isso tudo de uma forma tão linda, tão forte. Combinado? Combinado. Feito. Alguma pergunta? Aproveite. Comentários, observações? Eu não devo. Nem cobra. Aí sim. Diz que quando ninguém pergunta, para a gente aqui fica preocupante, né? A gente fica sempre na dúvida. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. É brincadeira. Mas isso, abusar da boa vontade. Faz uma oração nessa.
Vamos então fechando os nossos olhos. E à nossa frente, sempre a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre de sempre. E agradecemos a Ele por termos estado aqui. Mas vamos também na certeza de que, regressando para as nossas casas, Ele também estará lá, estará nos orientando, para que todos nós cuidemos daqueles que vivem conosco, dos nossos filhos, mas que também, pelos ensinamentos do próprio Mestre, amar o próximo como a si mesmo, amar o filho dos outros como o filho seu, é orientar, ajudar o filho daquele vizinho que negligencia, que descuida, daquele coleguinha de escola dos nossos filhos, que quando estão com os nossos filhos, temos a oportunidade de lançar sempre uma sementinha no coração deles. Jesus precisa estar sempre conosco, mas não aquele Jesus de 2000 anos atrás, esse Jesus de hoje, esse Jesus que eu consigo ir buscar através das pesquisas que eu faço, esse Jesus que eu encontro de uma forma tão diferente, através de tantos ensinamentos que vieram através da psicografia. Esse Jesus que amplia essa beleza, essa grandeza, essa doçura, esse amor, esse ensinamento, através das conclusões que eu tiro fruto dos meus raciocínios. Ele deixou isso para nós. Busque, busque. Então, quando ele pergunta, que buscais? Eu estou buscando você, Jesus, no século 21, um Jesus muito maior ainda, como é possível, mas ainda muito maior. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós conseguimos, sim, fazer com que esse caminho, chamado Jesus, se ampliasse rumo ao infinito, para aprendermos cada vez mais. E trazer esse Jesus, sim, para o século 21 em todas as situações com as quais eu me defronto. E espalhar esse Jesus para todos. Em primeiro lugar, nunca esquecendo dos meus filhos, daqueles que convivem comigo, e espalhar por aí, em todos os locais, essa presença, esse ensinamento tão bonito, que é Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes de encerrarmos essa primeira parte, vamos nos preparando para tomar o passe. Quem estiver em tratamento, toma o passe, um pouco de água frutificada e volta para o salão para o segundo passe. Quem gostou, segue o Adilson lá no Instagram, adilsonferreira.apf, é isso? Isso. Aquele trabalho de sexta-feira, nós tivemos que paralisar um pouquinho, ficamos desde 2020, quando começou a pandemia. Né? Não tinha como sair para fazer palestra fora, vamos fazer dentro. E aí nós começamos, logo em março, se não me engano, de 2020. Fez agora 6 anos. Né? Começamos falando de Jesus e falamos de Jesus praticamente durante 6 anos. Todas as situações. Hoje eu tenho um problema, uma dificuldade, eu não consigo fazer ao vivo essa live. Mas elas estão lá, todas elas arquivadas. Deve ter mais de 300, né? E todas elas falando de Jesus. Tá? Todas elas. Não tem uma que não fale de Jesus. Em todas as situações, os milagres, as curas, todos os ensinamentos, sempre falando de Jesus. adilsonferreira.apf, tá? E Rádio Boa Nova, quem quiser acompanhar, toda segunda-feira às 14 horas. Adilson Ferreira e Priscila Ferreira. Tá? Obrigado, Adilson. Eu que agradeço. Isso aí.
preparar pelos pais.